Boa noite. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Vamos lá, vamos ver o que Deus tem reservado para nós. Talvez de tudo aquilo que você passou durante o dia, talvez de tudo aquilo que você tem pensado, Deus, às vezes Ele tem algo específico para nós. E muitas das vezes a gente não entende, porque a gente quer as coisas do nosso tempo, a gente quer as coisas da nossa maneira. E Deus, Ele tem os meios, Deus Ele tem as maneiras dele fazer. Eu não sei o que foi que te trouxe aqui nessa noite, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus Ele tem os meios e as maneiras dele fazer. Então eu te convido esta noite a você conseguir a entregar o máximo de respeito nesse ambiente, porque é um ambiente a qual Deus Ele nos permite que nós consigamos entrar em uma verdadeira adoração. Porque adoração é aquilo que muda, adoração é aquilo que promove, adoração é aquilo que transforma o ambiente. E Deus é especialista em pegar algo que está como uma ruína e fazer, transformar e aquilo se tornar uma fonte de milagres. Então, por mais que você observe, por mais que você veja, não, esse cenário aqui ele está improvável, esse cenário aqui ele não tem mais jeito. É justamente nesses cenários que Deus ele trabalha e faz os milagres dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Glória a Deus, aleluias. Romanos 8. O capítulo é de número 12. Quando você achar o capítulo de número 12, vai até o verso de número 21, o último versículo. Aleluias. Já cumprimentou essa pessoa que está no seu lado? Já deu uma boa noite? Aleluias. Romanos 12, verso 21. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Vamos lá. Está antes de Apocalipse, hein? Depois de Gênesis. Tá aqui. Romanos 12, 21. Diz assim: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Amém? Podemos fechar os olhos, deixa a Bíblia acima do assento, fica em pé comigo um pouquinho, só para você orar por você nesse momento. Como está a tua fé? Como encontra-se a sua fé nessa noite? Eu gosto desse termômetro de quando você ora por você mesmo. Então você que pode, coloque a mão sobre seu coração, feche seus olhos e ore por você nesse momento. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. Te amamos, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Te queremos, Senhor. Derrama a tua torrente, derrama a tua glória nessa noite, Senhor. Não queremos apenas ser uns participantes, ó Pai, mas nós queremos andar nas dimensões a qual o Senhor tem separado para nós. Queremos, Pai amado, chegar nos ambientes a qual o Senhor tem separado de forma exclusiva. Nós não queremos, Pai amado, de maneira alguma ficarmos para trás, mas nós queremos, Senhor, viver o teu cabode, viver a tua glória, Senhor.
Que a Tua glória venha sobre nós, Senhor, que toda tristeza possa sair do coração, Senhor. Pai amado, que todo esse tempo, todo esse barulho que está fora, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, seja paralisado, mas que nós consigamos bloquear tudo aquilo que é das trevas, para nós podermos ouvir apenas a Tua voz, Senhor, no meio disso tudo, Senhor. Então fica, Pai, conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, fiquem à vontade, mas fiquem em espírito, vamos lá. Eu sempre tenho essa briga dos cultos de semana, porque às vezes as pessoas elas não vêm com aquela expectativa que é de costume do domingo, porque de um costume religioso, por causa de uma cultura religiosa. Às vezes no domingo nós procuramos uma roupa melhor, procuramos um perfume, e aí nós se animamos, aquele dia é um domingo religioso. Mas quando fala dos cultos de semana, geralmente nós vamos arrastado. Ou vamos porque estamos passando alguma adversidade, ou vamos por causa apenas de um convite, ou vamos apenas porque temos que ir. E é interessante você entender que é necessário você levar um ambiente com você para onde quer que você vá. E o melhor ambiente que você pode levar é um ambiente de adoração. É um ambiente onde você reconhece a deidade. É um ambiente onde você reconhece a cristandade. É um ambiente onde você sabe que Deus ele promove, que Deus ele mexe com as estruturas, que Deus ele faz o que for necessário para que o nome dele seja glorificado em nós. Mas a minha pergunta é: como extrair algo de bom em um ambiente completamente arruinado? Como extrair algo de bom nesses cenários? Quando as coisas não estão positivas, quando as coisas não estão favoráveis, quando o cenário é um cenário de derrota, quando o cenário é um cenário de tristeza, quando o cenário é um cenário onde você não encontra esperança, quando o cenário é um cenário de alguém, às vezes, que você ama e partiu, como nós olhamos Jesus naquele dia que ele estava lá na cruz. Ali eu gosto de falar desse cenário porque, para mim, é um dos maiores cenários. Era um líder, era alguém altamente poderoso, que foi crucificado. Era alguém que eles olhavam assim e lembravam daquele Jesus andando sobre as águas. Era alguém que eles lembravam de um Jesus que ressuscitava mortos. Agora tudo que se tornou foi alguém sendo humilhado, alguém sendo envergonhado, alguém completamente arruinado dos olhos teológicos, alguém completamente arruinado dos olhos culturais, dos olhos de caráter. Quem ia para a cruz eram quem? Quem ia para a cruz eram os ladrões. Quem ia para a cruz eram os criminosos. As famílias não tinham prazer de acompanhá-los. Ora, aqueles homens, eles eram culpados. A família se envergonhavam dele. Quando alguém ia para a cruz, não era todos que iriam lá observar, porque a menos que fosse alguém muito mau, e as pessoas iam lá para poder ver o castigo daquele que praticou algo muito ruim. Você consegue entender o cenário a qual está sendo descrito aqui nessa noite? Jesus ele estava em ruína, do ponto de vista religioso, envergonhado. Por quê? Pediram para ele demonstrar que ele era o Cristo e ele não provou. Ele ficou em silêncio. Os amigos deles tinham o abandonado. Mas tinha naquele dia alguém que ia ser crucificado que era muito mau, que era Barrabás. Eles esperavam a crucificação de Barrabás. Barrabás esperava a morte dele naquele dia que Jesus tomou a cruz dele. Naquele dia que Jesus usurpou a cruz de Barrabás. E eu me sinto tão alegre quanto Barrabás, porque para mim também tinha uma cruz estampada com o meu nome e todos os meus pecados descritos ali. E naquele dia que Jesus tomou aquela cruz, ele levou consigo todas as minhas enfermidades. Ele levou com ele todas as minhas dores. Ele levou com ele todos os meus pecados. Ele levou com ele todas as minhas derrotas. Meus pais que me perdoem, mas eu não carrego mais o DNA dos meus pais. Eu carrego o DNA de Cristo desde o dia que Ele morreu naquela cruz. Então eu não aceito sobre mim as maldições hereditárias. Eu não aceito sobre mim o mal que foi posto sobre eles durante todo o período a qual eles caçaram o mal e vieram sobre a família. Foi interrompido no dia que eu entendi a crucificação de Cristo. Foi interrompida no dia que eu aceitei a crucificação de Cristo. Foi interrompido no dia que eu entendi a ressurreição. Foi interrompido no dia que eu entendi
entendi que Ele está vivo e escreveu uma história exclusiva com meu nome. Você consegue entender isso? Você viver em um cenário de derrota, você viver em um cenário sem perspectiva. Talvez você olhe e diz, não, eu não tenho um diploma, eu não tenho uma faculdade. Talvez você olhe, eu moro em uma cidade pequena do interior de São Paulo, não existe possibilidades. O máximo é trabalhar em uma empresa, o máximo é conseguir alguma promoção, você é um jogador de sucesso, você é um funkeiro talvez, que de alguma maneira você é sucesso. Não! Deus, Ele tem algo exclusivo para você, eu quero que você entenda isso. Você tem que se encaixar naquilo que Deus tem para você. Deus, Ele não quer levantar a cidade toda como pastor. Eu quero que você entenda isso. Às vezes você acha que ser espiritual é ter um cargo na igreja. Às vezes você acha que ser espiritual é ser um pastor, é ser um apóstolo, é ser um cantor. Não. Ser espiritual é você ser exatamente aquilo que Deus te chamou para você ser. Tem uns que Ele vai levantar como apóstolo, tem outros que Ele vai levantar como empresário. E antigamente eu gostava de fazer uma pergunta, o que é mais espiritual? É você ser pastor ou você ser empresário? Depende, Deus te chamou para ser o quê? Se Deus te chamou para ser um empresário, você pode ser um pastor por causa do seu egoísmo, porque você pode gostar de alguma maneira, sei lá, hoje não tanto, mas antigamente tinha um glamour de ser pastor. Hoje em dia é um motivo de vergonha para a nossa sociedade, se é que vocês me entendem. Vocês conseguem entender? Ainda assim tem uns remanescentes, ainda assim, mas as pessoas fizeram com que isso enfraquecesse, equiparando a imagem de um pastor, a imagem às vezes de uma política. E o que Deus tem para nós é muito maior. Às vezes você entende que ser pastor é algo muito difícil, não é. Eu quero que você entenda que ter uma função para Deus não é algo pesado. Viver para Deus não é algo impossível, não é algo que vai tirar a tua alegria, muito pelo contrário, você vai ter um filtro diferente das coisas pelo campo espiritual que Deus vai te dar. Você vai ter uma maior percepção, você vai ter um maior tirocínio, você vai ter um maior discernimento, porque você vai entender em qual campo você está, seja ele geográfico, seja ele emocional, ou seja ele espiritual. As coisas elas se ampliam, mas o que é mais espiritual, ser um empresário ou ser um pastor? Se Deus te chamou para você ser um empresário, se Deus te chamou para você ser um operário, se Deus te chamou para quer que você seja, você precisa entender porque Deus te chamou para tal função, para você fazê-la com louvor, para você fazê-la com excelência. Porque você só atinge a plenitude da felicidade quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer com excelência. É Jesus dizendo, é Pedro, o amigo dele, dizendo, Senhor, por favor, se arrependa dessa ideia de ir para a cruz. Ele fala, para trás, Satanás, para isso eu vim e para isso eu tenho uma missão. É no momento que ele dizer, o meu coração está conturbado, no capítulo 12 de João, mas ele diz, mas para isso eu fui chamado, para isso eu recebi a incumbência, e ele sabia que aquilo seria apenas uma fase, era apenas um momento de ruína, tinha um dia próprio para aqueles dias de ruína, mas logo tinha uma acessão, logo tinha um poder, logo tinha algo esperado para ele, que era o quê? A coroa da vitória. Que era ele para ser chamado o rei dos judeus, que era ele para ser chamado o leão da tribo de Judá, o príncipe, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Quando você entende os momentos de ruínas da sua vida, você vai passar os momentos de ruína com louvor. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, a sua vida será restaurada a partir do momento que você entender que é através do louvor, que é através da palavra, é através de uma visão profética que as coisas serão mudadas. Jesus, quando ele chega, falei isso na pregação de quarta passada, Jesus, quando ele chega, de uns dias atrás, lembrei qual foi. Quando ele chega lá na casa de Lázaro, diante do luto, diante da morte, a primeira coisa que ele diz é, diante do túmulo, Pai, graças eu te dou. Pai, graças eu te dou. Diante
de toda a escassez, quando ele está no deserto com toda aquela multidão e traz para ele os peixes e os pães, ele começa: Senhor, nós te damos graças. Ou seja, quando você entende o ministério da adoração, quando você entende o ministério do louvor, você vai entender que o louvor tem que estar à frente de tudo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo lá virá. Na adoração é com glória. Tinha uma música antiga de Cassiane que diz: com muito louvor. Aí ele diz que Deus vai na frente, abrindo o caminho. É com louvor. Louvor não. Quando nós falamos que é com louvor, não quer dizer que você tem que cantar o tempo todo. Louvor que eu estou dizendo aqui é adoração, é a gratidão ao Senhor. Eu sou grato, Senhor, por tudo. Eu sou grato por esse deserto, eu sou grato por essa fase a qual eu estou entrando, mas eu entendo que é necessário eu sair dela para que eu não me esmoreça. Então, por favor, me mostre o que o Senhor quer no meio dessa fase, no meio dessa tribulação. Mostre o que o Senhor quer de mim, mostra, porque eu quero tudo aquilo que parecia ser ruína, tudo aquilo que parecia ser uma vergonha, eu quero que seja transformado em adoração. A cruz, a vergonha da cruz, o assassino, o criminoso que estava na cruz. Jesus inaugura o paraíso com Dimas, dizendo: ei, cara, hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Ele começa a redenção ali em cima. Dimas pôde descer e remir a vida dele. Dimas pôde descer da cruz e consertar a vida dele diante daqueles a qual ele tinha feito mal, sim ou não? Não, ele não pôde fazer isso. Ele não pôde fazer uma remissão da vida dela como eu e você tem oportunidade. Então certamente teremos galardões diferentes no céu. Então certamente teremos funções diferentes na eternidade. Porque sim, eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Deus não fica devendo nada a ninguém. Cada vez que você planta algo de bom, Deus, Ele está colocando algo, uma construção para você lá nos céus. Eu lembro de uma ilustração muito antiga, ainda quando criança, de uma mulher que ela trabalhava em uma casa. Ela era uma governanta de uma casa e a patroa dela era muito rica. E essa mulher, ela fazia os serviços mais sujos da casa. O que era necessário era aquele pau para toda a obra. Ela fazia. Então, passa-se um tempo e essa mulher, ela morre. Depois de outro tempo, a patroa dela também morre. E isso é meramente ilustrativo é uma ilustração para que você apenas entenda sobre o que é você investir no reino e você entender os resultados. Quando a patroa dela chega no céu, um anjo a recebe e diz: olha, aqui é onde você vai morar eternamente. E mostra para ela uma rua larga, com casas de ouro e cada casa gigante. E ela vai passando e cada casa, quando ela vê uma casa, ela se impressiona: que casa linda. Ela fala, aí o anjo fala: que engraçado, aquela casa ali é a casa da irmã Juris Creudes. Ela trabalhou muitos anos para você. Lembra? Aí ela falou: nossa, se a casa da minha empregada é daquele tamanho, imagina a minha. Só que tinha algo. Aquela mulher, enquanto ela servia na casa daquela mulher, além dela ser uma serva do Senhor, sempre ela estava indo em hospitais fazer visita. Sempre ela estava comprometida com o círculo de oração. Aquela mulher não faltava a um culto, era aquela que chamava pessoas e orava, era aquela que sempre estava envolvido com a vida de outros, de forma espiritual, não de forma curiosa, não de forma encherida, mas de forma espiritual. Aquela mulher, ela sempre estava jejuando, ela sempre estava entregando algo ao Senhor. Ela fala: você é minha empregada, mora aqui, imagina a minha casa. Aí o anjo vai descendo nas ruas e as casas já não são tão grandiosas, além de ser belas e perfeitas, não era tão proeminente, tão lindas quanto aquela. E vai descendo, chega numa rua, uma casa linda, mas muito simples. Aí o anjo fala: aqui é a sua casa. Ela: mas por quê? Porque você só mandou este material aqui enquanto você estava na terra.
para nós construirmos a sua casa. Você esteve muito preocupada com a sua casa terrena. Você esteve muito preocupado com os modelos dos carros a qual você tinha. Você esteve muito preocupado com as suas roupas da Gucci, roupas de marcas. Enquanto você estava preocupado com essas coisas, aquela mulher ela estava vivendo uma vida piedosa. Aquela mulher estava vivendo uma vida de entrega a Deus. Aquela mulher estava investindo no reino. Aquela mulher estava com a vida completamente ligada e interligada à vida de Jesus. Vocês conseguem entender? Tem coisas que Deus tem de forma exclusiva para nós, mas nós vamos ter que estar envolvidos, nós vamos ter que estar completamente atrelados a Ele, mesmo em meio à ruína, mesmo em meio aos dias ruins, mesmo em meio às decepções, mesmo em meio às frustrações, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio ao fracasso, às vezes. Aquilo que parece ser ruim, às vezes é Deus dizendo: eu estou reconstruindo, eu estou refazendo de maneira que seja de forma milagrosa e aceitável para os céus. Quando você entender, você vai saber que o seu DNA é aquele DNA que eu estava falando. É o DNA de Jesus que vai estar correndo dentro do seu sangue, dentro das suas veias. O sobrenome que você terá é o sobrenome de Cristo, aquele que venceu a ruína. Você vai entender como é mais fácil você superar os caos, como é mais fácil você superar as flagelações. Você vai entender que algumas coisas sim, elas vêm para nós, mas é de tempo mais rápido, é de tempo a qual nós compreendemos por que é que aconteceu. Vocês estão comigo? E dentro desse espaço, a gente vai reconstruindo, a gente vai entendendo. Baixa o geral, só um pouquinho, aí. E a gente vai reconstruindo naquilo que o Senhor, Ele tem para nós. Eu não sei qual é o preço da reconstrução. Você sabe qual é o preço da reconstrução da sua vida? Você sabe qual é o preço da reconstrução da sua casa? O preço da reconstrução não são meia dúzia de glória a Deus e aleluia. Não é o simples fato de você estar o tempo todo com as suas mãos para cima e dizendo glória, 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 aleluia. Mas ela exige uma entrega real. Ei, som, 1, 2. Ei, pode deixar, Leandro. Ei. Então é uma entrega real, é uma entrega de tempo, é uma entrega sincera. Quando você sabe por que você está adorando, é completamente diferente. Exemplo, a gente vê Paulo e Silas na prisão. O ambiente estava favorável, o ambiente estava agradável. Não, aqueles caras, eles estavam na prisão e ainda eles estavam com grilhões. O que grilhões era esse? Sabe, aquele tempo, como na época dos escravos, os prisioneiros eles ficavam às vezes sentados e ficava uma tábua sobre eles com 2 buracos, um em cada lado, onde que era posto os braços, e ali era colocada a parte de cima. Aqueles homens, eles ficavam nessa posição, com as costas virada para trás, para algumas vezes o soldado vir sobre eles e dar algumas chicotadas, como presente. Então o ambiente não era confortável para dormir, o ambiente não era confortável de maneira alguma. E naquele dia exato, Paulo ele estava acorrentado, ele estava com aqueles grilhões sobre ele. Agora me diz como adorar nessas condições. Aquele cara tinha sido preso não é porque ele tinha roubado, não é porque ele tinha praticado o mal, mas era porque ele estava ministrando a palavra. É porque ele estava transformando vidas. Você consegue entender? Agora, de repente, você vê este homem entregando uma adoração em um ritmo diferente. Você vê este homem entregando uma adoração em uma perspectiva diferente. Que perspectiva era essa? Espera aí que tá demais aí.
Ei, som. 1, 2, ei. Ei, ah. 1, 2, som. Ei, som. 1, 2, ei, som. Agora sim, vamos embora. Vamos continuar. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, mesmo em meio à dor, mesmo no meio do cárcere, eles resolveram adorar a Deus, e uma adoração diferente, porque a adoração deles chamou a atenção de Deus. É completamente diferente quando você consegue entregar uma adoração. Existe aquela adoração, como eu falava, que você apenas levanta a sua mão, você apenas glorifica, você apenas, Deus é bom, Deus é fiel, como é legal nós glorificarmos a Deus aqui dentro da igreja. Tem um fundo musical, tem pessoas cantando, tocando, está todo mundo na mesma sintonia, todo mundo com a mesma ideia de vir adorar a Deus. E aqui você levanta a mão, o cantor fala, levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus, aqui é legal. Agora imagina você na prisão, no meio da dor, no meio do cárcere, você conseguia levar uma adoração em um nível que vem um terremoto. Literalmente um terremoto vem sobre aquele lugar ao ponto de destruir os grilhões, eles ficarem de pé adorando, ao ponto da porta da prisão se abrir, e se eles quisessem eles iam embora. Vocês conseguem entender? Mas eles permanecem, eles ficam na prisão, porque a pena daquela época era, se eles fugissem, a família daquele guarda, a família daquele carcereiro era morta. Essa era a pena para Roma. Então ainda em amor, eles permanecem com o algoz deles, em adoração. Quando aquele homem acorda e vê que a prisão está aberta, e ele tenta pegar a espada para poder se matar, Paulo diz, calma, segura. Segura a onda aí. Vocês conseguem entender? Aí naquela hora que ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele estava dizendo, naquele dia nós somos salvos. Não é apenas um simples contexto, mas é você conseguir adorar nesse nível. As pessoas que vão olhar e vai dizer assim para você, como assim ele consegue adorar? Porque tem gente que ele quer ver a sua tristeza, quer ver as suas lágrimas. Tem gente que quer ver a sua preocupação. Tem gente que quer ver você ao chão para ser aquele falso suporte. Um suporte não para você estar bem, mas um suporte apenas para que você lembre que você tem uma dívida emocional, porque alguém algum dia emprestou o ombro no tempo de rejeição. Tem um poder nesse momento que você adora. Quem consegue adorar enquanto está vivendo esses dias, Deus ele move as coisas em um sistema diferente. No meio da crise, as coisas estão favoráveis ao fracasso na sua casa, a empresa está cortando pessoas, e você vê, a gasolina sobe, o mercado está alto. É muito mais fácil nós se reunirmos e falar, que ruim, que terrível, nós não vamos melhorar, está só piorando, o governo é isso, o governo é aquilo, olha o que está acontecendo. Mas quando você entende, eu não faço parte da crise. Na crise os filhos prosperam. Eu sirvo ao Senhor Deus. Ele é poderoso, Ele é grandioso. Sim, Ele vai arrancar esse tempo de corrupção. Ele vai fazer uma... Mas eu adoro o Senhor. Eu vivo por Ele, eu canto, eu glorifico a Ele. Quando você eleva o seu nível de adoração, quando você faz essas coisas, Deus, Ele tem que descer e Ele resolve. Este é o segredo. É por isso que Satanás ele trabalha tanto para que nós ficamos indignados com algumas coisas do reino. Porque você indignado, você não consegue adorar. Você vai reclamar, você vai murmurar, você vai dizer que Deus ele não está dando conta do recado. Você vai dizer que Deus ele poderia fazer mais. Você vai dizer que não, o que é que vai acontecer? Você vai ficar juntando entulhos espirituais sobre a sua vida. Ao ponto de você dizer, realmente não tem saída. Mas quando você entende o X da questão, você agora vai viver em uma fase de uma conexão espiritual. Você vai viver naquela, Deus, Tu és fiel. Eu não sei o que Deus tinha falado com Paulo e Silas. Eu não sei o que Deus tinha derramado no coração dele para aqueles caras conseguirem adorar naquele nível. Às vezes nós passamos algumas perseguições, às vezes fulano falou de você, e você já fica já triste, já fica já desolado, já fica se sentindo traído, já fica já na bad, já fica já se sentindo rejeitado.
Aí o cara está na prisão, todo desgraçado, tomando chicotada. Vira para a pessoa do lado e diz assim: vamos amadurecer? As coisas elas mudam quando a gente entende isso. Eu não estou dizendo que você vai ser um androide. Eu não estou dizendo que você vai ser um robô sem sentimentos. Eu não estou dizendo que você não vai sentir as coisas. Mas você vai entender. E quando você entende, as coisas elas mudam. Porque você vai entender o valor de cada coisa. Tem pessoas, às vezes, que ela não quer mais você no ciclo de amizade dela. E você fica insistindo, você fica pintando o pavão para você ser aceito de novo. Só que você precisa entender, você precisa configurar a sua mente, que às vezes Deus ele vai fechar alguns ciclos, porque você tem que ser impulsionado, você tem que ser elevado para uma próxima estação. E naquele ambiente que Deus vai te colocar, as pessoas que carregam aquela energia, elas não estão prontas para subir juntamente com você para o próximo nível, porque você resolveu e aceitou coisas necessárias. Porque tem derrotas que você tem que aceitar e ressignificar. Não, eu fiz errado, mas eu preciso entender que eu preciso consertar daqui para frente. Essa situação já passou, não dá mais para eu organizá-la. O que eu tenho que entender é que tem que surgir novas oportunidades a partir daquilo. E chamam isso de resiliência. Quando você entende isso, você não vai ficar se arrastando e se lamentando. Como, meu Deus, mas se eu não tivesse falado aquilo? Mas se eu tivesse feito aquilo outro? Eu acho que foi... Rapaz, pelo amor de Deus. Igual Pilatos. O que eu escrevi, escrevi. Falaram para ele: eu apaga aquele negócio lá, rei dos judeus. O que eu escrevi, escrevi. O que está feito, está feito. Vamos, ergue a cabeça. Daqui para frente, vamos avançar. Vamos impulsionar, vamos para frente. E quando você consegue entender isso, você vai vencendo a crise da comparação. Porque o que mais quebra pessoas é porque fica: não, mas naquele tempo era melhor. Mas antes era melhor. Mas em 1990 era melhor. Mas em tanto tempo era mais agradável. Mas no tempo da minha avó, no tempo, aí você fala: não, na outra empresa que eu trabalhava, não, na outra escola. Aí você fica gerando crise. Você fica gerando crise. Por quê? Vamos lá. A Bíblia, ela fala de um tempo onde que o povo ficou escravo da Babilônia e destruíram os templos. Os templos viraram ruínas e eles ficaram lá 70 anos exilados. E quando eles voltaram e viram o templo completamente destruído, ninguém queria fazer o que tinha que ser feito. Então Deus levanta uns homens como Neemias, como Esdras, e dentre outros, esses caras, eles se levantam e começam a reconstruir o templo. Só que no meio da construção daquilo, os antigos ficavam assim: poxa, mas no outro templo era assim. Mas no outro templo tinha isso, tinha aquilo. No outro templo tinha um brilho que era diferente. Mas eles precisavam entender. Porque os jovens que não viram aquele templo do passado, os jovens que às vezes foram nascidos lá dentro da Babilônia, eles voltaram só ouvindo falar de uma glória que Deus descia no templo, que a fumaça cobria a glória dele, mas agora era necessário construir um novo templo. Por quê? Esse novo templo era o templo a qual Jesus pisaria. Esse novo templo, a glória seria diferente, não era porque apenas ele era mais bonito, porque ele era mais frondoso, porque a parede era preta, não! Mas era o templo que Jesus entraria nele. Era o templo que Jesus viria e diz que em 3 dias destruiria. Mas não era mais um templo agora físico. Não era um templo geográfico. Era um templo espiritual. Não sabeis vós que o seu corpo é templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita nele? 1 Coríntios 3,16. Quando você entende o detalhe dessas coisas, você começa a ter uma resistência a quê? Às críticas.
Porque as pessoas, na hora que entender que você está reconstruindo a sua vida depois de uma derrota, elas vão liberar críticas, sabe, de acusação. Porque elas não querem que de uma maneira ou de outra, você de alguma maneira comece a mexer os blocos da reconstrução da sua vida. Aí vai vir nossa, mas fulano de tal é assim, não vai quebrar a cara de novo, é porque... Gente, eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Você tem que saber aonde está o seu coração e aonde Deus está no meio dessa construção da sua vida. Porque também é fácil você se frustrar e você construir uma vida paralela à vida que Deus ele tem escrita para você. É fácil também no meio da crise você... Hoje tem os métodos. Hoje tem... você não precisa ir até Deus. Quando você não tiver sono, você apenas toma uma melatonina e você vai conseguir dormir. Passa no psiquiatra, ele vai receitar para você um Rivotril, um Rompinol, algum remédio do tipo com a dose bem forte para você bater na cama, para você despertar. O que você vai fazer? Aí você vai tomar um coenzima Q10, você vai tomar um energético, você vai tomar uma luteína ou algo do tipo para você poder ficar ligado e acordado. E quando você não tiver apetite, aí vai ter um remédio que ele vai abrir o apetite para você e você vai comer as coisas saudáveis. E quando você estiver comendo desacerbado, aí você toma monjaro e tudo resolve. Ou seja, tem um remédio do remédio para o remédio. E as pessoas não entendem que elas pararam de viver. As pessoas não entendem hoje, elas viajam para outra nação, não é para celebrar a viagem, mas é para conseguir ter uma boa selfie, é para conseguir fazer bons stories. Vocês conseguem entender que elas pararam de viver? A simplicidade da vida. A celebração hoje de você poder estar assentado à mesa com a sua família, ela não existe mais, porque é cada um com o celular na mão, um em um jogo, outro em uma rede social, outro vendo os problemas e não para, ninguém tem um assunto. Quando vai ter um assunto? Quando todos saírem e voltar para a sua casa, aí tem uma fofoquinha no WhatsApp, você viu como o fulano estava? Você viu com a roupa? Você viu como está o filho de Bertano? Celebração da vida. Meu Deus, vamos lá, igreja. Não seja esses, não precisa ser vocês. Você não precisa ser perfeito, mas também você não precisa ser o pior da casa. Vamos lá. Você vai ter que entender que a sua reconstrução ela vai gerar incômodo. E principalmente quando você some das redes sociais. Eu não estou falando de você sumir dos ciclos, mas sumir das redes sociais. Porque as pessoas elas precisam estar de alguma maneira te monitorando. Elas precisam saber os seus passos. Porque é necessária a comparação. É necessário ela entender se você está igual ou pior. Melhor nunca. Está amarrado. Vocês conseguem entender? Melhor nunca. E quando você entende o fruto da adoração, você começa a viver um tempo profético. Um tempo onde você não precisa do remédio para dormir. Um tempo onde você não precisa de um remédio para subir as suas substâncias dopaminérgicas para você se sentir alegre. Você não precisa estar viciado em algo para você se sentir feliz só quando você está executando aquela função, só quando você está vendo, ou só quando você está fazendo aquilo que alimenta o seu vício. A vida de adoração ao Senhor é uma vida simples, porque ela descomplica as coisas. A vida de adoração ao Senhor não é a vida onde você coloca uma Bíblia gigante embaixo do braço e você aprende a citar versículos e você agora vive de maneira isolada, espiritualizando tudo, não. A vida espiritual é uma vida onde você consegue celebrar a sua família. É uma vida onde você consegue celebrar o trabalho onde você está, os seus colegas de trabalho. Não é uma vida conturbada, onde que você só faz só chorar, porque está difícil. Não, não é isso. Vai ter dias difíceis, claro que vai ter. Vai ter problema, é claro que vai ter. Mas acima disso tudo tem um Senhor Jesus que está do teu lado. Acima disso tudo tem um Senhor Jesus que é Ele que injeta a alegria no teu coração.
Não são substâncias químicas que vai ativar a sua psique. Não são isso. Não é isso. É a tua vida com Ele. Você não vai precisar de um copo de cerveja, ou de um copão, ou de um baseado, ou coisa assim, para subir as suas substâncias. E assim, você, agora eu estou feliz, agora eu estou bem, no meio da falsidade, no meio da podridão, no meio do lixo, onde que as pessoas olham para você, e assim que você sai, falam mal de você. Vocês conseguem entender? Aonde muitas das vezes tudo que reúne você é um copo de bebida. Se não tiver aquilo, vocês não estão juntos. Aonde que tudo que une a vocês é uma briga, é uma confusão, algo do tipo. Isso não, Deus não criou você para isso. Deus não criou para você ser um infeliz, onde você precisa de alguma substância, de alguma maneira, para você esquecer a sua identidade. Eu conheço pessoas que começou apenas com um copo de cerveja no sábado. E hoje é alguém completamente alcoólatra. Porque ele não consegue chegar em casa e ver que ele nunca conseguiu dar atenção aos filhos. Ele chega em casa e vê que ele sempre fez a vida da mulher uma vida de uma mulher infeliz. Ele não quis, ou ele não conseguiu atingir o papel simples de homem. Então ele precisa chegar toda vez alcoolizado para ele não sentir a dor. Mas ele está colecionando várias dores novas, tanto nele quanto na família dele. A maior insignificância ou a maior alegria de Satanás é conseguir andar pelas ruas das Cracolândias ou das portas dos bares e ver imagem e semelhança do Senhor completamente deturpada em uma sarjeta, fedendo, muitas das vezes urinado, muitas das vezes vomitou sobre si. Ali está a imagem de Jesus, ali é a imagem e semelhança de Jesus jogada ao chão, e ele consegue sapatear com vários demônios sobre aquela pessoa, cada vez mais ultrajando, cada vez mais afundando a alma daquela pessoa na sujeira. Mas se você perguntar para aquela pessoa, se você falasse para ela naquele dia, olha, esse copo de 51 vai te custar isso, esse copo de conhaque vai te custar isso, você vai e mostrasse o futuro daquela pessoa? Jamais. Jamais. Porque tudo são como pequenas sementes para gerar um futuro de caos, para gerar um futuro sombrio. Durante muito tempo eu trabalhei com adictos em casa de recuperação. E quando você parava para trocar ideia com os caras, ele falava, não, cara, foi assim, um dia tava nada a ver, e a gente tinha usado uns trem lá, e de repente alguém trouxe um crack e falou, não, olha que lombra você vai sentir, e nunca mais, são 5 segundos. Para você nunca mais ser o mesmo se você não deixar Jesus entrar no teu coração. Sabe, eu já contei essa ilustração várias vezes, uma vez de um jovem na beira da esquina, brigando com ele mesmo, com algumas pedras no bolso dele de crack, e dizendo, eu não quero acender, e o corpo dele gritando, e aquele cara, ele chorando, literalmente chorando, dizendo que não queria aquilo, mas o corpo dele queria, porque estava completamente viciado. Sim, esse cara teve uma transformação. Hoje ele está lá, se eu não me engano, no Peru, fazendo missões. A última, porque tudo, naquele dia aquele cara deixou a palavra entrar no coração. Naquele dia eu sentei do lado dele, lá em Guarapari, numa esquina, Espírito Santo. Sentei junto com ele, nós trocamos ideia, ele foi para um seminário. Você consegue entender? As oportunidades, elas virão, às vezes você não precisa chegar em um nível de crack. Às vezes você fala glória a Deus, mas às vezes a tristeza que você carrega é como se fosse de um cracudo. Às vezes a depressão que você carrega é pior do que alguém que está lá na sarjeta por causa de cachaça. Às vezes a infelicidade que você carrega, a falta de vontade de você sair da sua casa, porque você olha para a sua vida e tem uma coleção de derrotas. É tão ruim quanto, e você precisa de Jesus quanto. Quando Deus me chamou para eu ir para fazer missões na Europa e ver aquele julgamento, sabe? Aquele julgamento
geográfico. Pô Deus, mas, poxa, e o pessoal lá da África, né? Que a gente, quando fala de missões, já vê os meninos lá mostrando os ossos, comendo bolinho de barro. E aí missões é isso, Aí só que a gente olha para a Europa e diz, não, eles estão bem. Aí Deus falou para mim os europeus são tão pobres quanto os africanos, porque eu não olho a condição, eu olho o espiritual das pessoas. Então as coisas mudam quando a gente consegue entender do ponto de vista de Deus. Ou seja, você pode olhar para alguém morando no Alphaville, na melhor casa, com os melhores carros, com a conta gorda, cheia de dinheiro, mas ele tão pobre quanto aquele que está morando debaixo da ponte, se forrando com um pedaço de papelão. Deus olha os dois estão no mesmo cenário espiritual de pobreza. É necessário você entender que não é sobre você estar vivendo uma fase melhor da sua vida, mas é quanto Deus está presente nessa tua fase. Quanto Deus ele está sendo glorificado nessa fase que você está vivendo. Quanto tem de Deus nos cômodos da tua casa. Quanto tem de Deus quando você anda pelas ruas da cidade. Quanto você tem de Deus naquilo que você faz. Vamos lá, para a gente ir embora. Deus ele não quer fazer igual ao passado. Deus ele quer fazer algo maior e mais poderoso. Não, porque no passado não, podia ser bom, mas o que Deus tem para os novos tempos é bem melhor. É muito maior, é muito mais poderoso. A glória, ela não dá para comparar. Quando você entende isso, você vai para um destino determinado. Porque o futuro está escrito pelo dedo de Deus. E o passado foi apagado pelas mãos dele. Ele diz do seu passado não lembrarei mais. Mesmo que você lembre que o apóstolo Paulo ele fala lá no capítulo 6 de Romanos, quando vós lembraste do passado, somente as coisas que vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Mas o passado ele não tem que ser um livro aberto, entenda isso. O passado ele tem que ser um livro fechado, apenas de consulta, que você chega lá apenas e consulta e lembra de algumas coisas. O seu passado não pode ser um livro aberto onde você vivencia mais ele do que o seu próprio presente, ou você não tem perspectiva alguma para o futuro. Quando o seu passado é um livro aberto, você volta a repeti-lo. Quando o seu passado é um livro fechado e você apenas abre para consultar algumas coisas, você tem controle e domínio sobre ele. Seu passado já foi. Vocês estão comigo? Mas enquanto você ficar lembrando que aquela vez não deu certo, enquanto você ficar lembrando daquele erro cometido, enquanto você ficar lembrando dos nãos que te deram, enquanto você ficar lembrando das rejeições que você passou, você vai apenas ficar minando a tua alegria, minando a tua felicidade, minando as possibilidades de melhora. Que você eleve os seus olhos para Jesus de volta essa noite. Que você enche o teu coração com aquilo que é puro, com aquilo que é do alto, com aquilo que tem boa fama, com aquilo que aquece o teu coração, com aquilo que deixa os teus olhos completamente ligados aos olhos de Deus. Gostaria de convidar você esta noite a se colocar de pé. Vamos lá.